Olá! O Espaço Comunicação apresenta hoje o vídeo documentário Envelheceres, do grupo Ar7 Produções. O vídeo apresenta depoimentos de idosos que relatam suas histórias de vida e o modo como lidam com o envelhecimento. Eu converso agora com Renan Vidialon, roteirista do vídeo Envelheceres. Muito obrigada pela presença, Renan. Obrigado. Renan, como que surgiu a ideia do vídeo? Então, com relação ao documentário, a gente está pesquisando propostas e aí uma amiga nossa deu a ideia de fazer o documentário sobre idosos. Só que aí, ainda assim, estava muito vago, porque é muito amplo o assunto quando a gente fala de idosos, né? E aí, pô, o que a gente vai abordar? E aí, em uma entrevista com um psicanalista sobre a questão do envelhecimento humano, a gente teve a ideia de tratar isso. Só que a gente queria tratar isso sem trazer muitos teóricos para falarem sobre o assunto. Então a gente começou a tratar o assunto só pela voz de quem está passando, para tentar passar para o espectador o que as pessoas sentem quando estão envelhecendo e como que dá esse processo, o que muda no corpo, etc. E como que vocês lidaram com esse tema tão delicado? Então, né, primeiro, assim, primeiro eu acho que foi pela abordagem, né, das pessoas e pela seleção. Então, a gente pensou muito como seria a pauta, sabe? Como colocar a pauta sem que atinja muito, assim, o sentimento dos entrevistados. Porque é um assunto delicado, então não tem como a gente fugir dele. Ainda assim, mesmo tratando de pautas que deixassem eles mais tranquilos, assim, mais abertos para falar, algumas perguntas a gente deixou assim bem pontuais no final, como a questão da morte, né? E a questão se eles estão satisfeitos com a vida que eles tiveram, que é uma coisa que dói muito no ser humano, né? Você pegar, pô, passei toda a minha vida e agora, né? Tá bom? Não tá? Agora não dá mais para correr atrás. Então é bem delicado. De qualquer forma, é bem delicado. E o curta ele é contado através de depoimento dos idosos, né? Como vocês conseguiram essas declarações? Olha, assim, muita paciência, assim, porque pela característica normal de toda pessoa que já passou por grandes experiências, ela quer contar as experiências da vida dela com calma. Então a gente tem que sentar com calma, esperar até a pessoa trazer aquilo que é importante para você pegar. Então a gente fazia todo um rodeio na entrevista, com calma, conta a sua vida. Ah, que legal, a sua infância, pô, que bacana, né? E o namoro? Aí chegava, porque deixa a pessoa livre para quando chegar nas perguntas mais difíceis e mais que cutucam mais o ser humano, ele responder bem. Mas é todo um processo que leva muito tempo, assim, cada entrevista leva umas 2 horas e meia, por aí. Essa foi a maior dificuldade do processo de gravação? Vocês tiveram outras? Essa foi a maior dificuldade, sim. Mas outra que foi tão grande quanto, e que é uma coisa muito comum em qualquer grupo de TCC, e eu falo isso por mim principalmente, é saber lidar com o nosso ego. Saber lidar com o nosso ego, porque assim, a gente é universitário. A gente está aprendendo ainda. E a nossa área é feita de ego. Não tem como você fugir disso. Então, fazer esse documentário também foi um soco na nossa cara para falar, olha, vocês estão passando apenas por uma trajetória. Então, a gente teve muito que se unir, ter paciência entre nós mesmos. Eu perdi a paciência, todo mundo perdeu a paciência, para conseguir fazer o trabalho. E como é o primeiro parte do TCC, é quando as coisas começam a explodir mais. Então, é nessa hora que você tem que sentar com o grupo e levar com calma. E até alcançar esse objetivo que vocês tinham, demorou? Quantos dias foram necessários? Para fazer a produção? Isso. Ó, o curta a gente levou, assim, entrevistas foram 8 entrevistas, né? Mas também teve insert, mas a gente ficou uns 3 meses, assim, produzindo. Porque a gente dependia da disponibilidade das pessoas também. Ah, hoje eu posso, hoje eu não posso. E aí vem todo aquele trabalho. E alcançaram o objetivo? Depois foi o ano inteiro, porque o último corte foi em outubro, então a gente ralou. Levamos muita bronca dos professores, ainda bem, porque aí eu acredito que ficou muito bom o documentário, mas demorou, mas a gente conseguiu, eu acho que sim. Muito obrigada pela sua presença aqui no espaço, Renan. Vamos assistir agora a primeira parte do curta-metragem Envelheceres. E no próximo bloco eu recebo Lívia Prata, diretora, para falar mais sobre o documentário. Envelhecer é saber compreender toda a sua existência, é saber entender o momento que você está,
o que você produziu, o que você pode produzir e tirar desses momentos restantes que a vida vai te oferecer o máximo dela, o melhor dela, e que você deixe as suas marcas, as suas pegadas, para aqueles que venham atrás tenham a possibilidade de seguir com calma, com a certeza de ter dias melhores, até dias melhores do que você já viveu. Então, envelhecer na minha opinião, antes de tudo, é dar um pouquinho mais de si para os outros. É degustar, apreciar a intensidade, uma intensidade muito maior, muito mais profunda de tudo, das sensações, tudo é melhor. Até o sexo é melhor. É um sexo mais lento, mais demorado. Tá? Eu tenho a minha idade, mas eu faço tudo, tanto trabalhando como na minha casa, e me preparando para ir visitar minha neta nova, levando meus docinhos, minhas comidinhas, não me sinto não. É que a gente brinca, né? Nós vamos estar, vai a comitiva toda para Curitiba no próximo domingo, a gente senta em 2 cadeiras assim, eu e ela, e mais 9 em volta. Onde vai dar os 11. Então nós somos velhos, não. Eu tenho meu pai ainda com 90 anos. Né? Então, a data de validade vai terminando, né? Mas ninguém sabe. Ainda dá para subir em telhado, dirigir carro. Né? Então, é lógico. A gente tem idade sim, mas eu não me sinto velho ainda não. Nem você, né, amigo? Então, De vez em quando dói aqui, dói ali, mas aí nós dói estamos mesmo. firmes. Dói. Mas nós estamos firmes. Esse é o problema de todos os 84, viu? Em geral, as pessoas que vão amadurecendo na existência, quando a gente chega nessa parte da maturidade, a gente vê coisas muito lindas. Eu não sei se é porque a gente tem mais tempo para percepção. Viveka é o chakra da intuição, é o terceiro olho. Ele parece que desperta mais, a gente tem possibilidade de ver mais as coisas. Não percebo porque eu ainda sei dizer sim. E o velho sabe muito dizer não. Vamos sair? Ah, mas é tarde e à noite eu não saio. Vamos não sei aonde? Ah, mas eu estou cansada, eu fico com preguiça. Eu fico, mas eu descanso. Ou seja, mas eu percebo, falei na cara dos outros. Percebo, por exemplo, que há sempre alguém que queira me ajudar. As pessoas já acham que você não tem mais ideias, as pessoas acham que a substituição é uma coisa quase que natural para as pessoas. Mas eu mesma, eu não tenho esse problema de envelhecer, não tô tendo isso. Mas assim, eu acho muito engraçado que às vezes eu tenho o comportamento de uma pessoa de 30, 40, porque eu não consigo me ver envelhecendo. Eu tenho ideias, eu respiro, eu vivo, eu dou palpite, eu falo, eu chamo pra briga, eu falo de moda, eu falo de todos os assuntos. Eu bato papo com a minha filha normal, bato papo com a namorada do meu filho normal. Eu não sei, assim, me sentir envelhecendo. Na cara dos outros, sim. Na minha própria, não. Mentira. É claro que eu nem olho no espelho, porque eu não conheço mais aquela criatura. Eu era bonitinha, eu era engraçadinha, eu era charmosinha, eu era gostosinha. Quando eu ia a baile, no meu tempo, usava ficar sentada e os moços vinham buscar. Para mim, vinha fila buscar. 3, 4, 5. Eu dizia depois. E dava o meu telefone para uma porção. Mas no dia seguinte eu tinha preguiça de atender aqueles telefonemas e dizia, mãe, atende para mim. A dona Amélia atendia, alô, é a Vitinha. Porque eu já no dia seguinte não queria saber de nenhum. Essa era a vida Alves. Até os 28 anos, eu tinha cara de estudante, né? Me lembro de 2 anos depois de formado, às vezes entrava num lugar, a pessoa perguntava assim, o senhor já é formado ou o senhor é estudante? Não, você, né? Eu digo, não, eu sou médico, então, porque eu tinha baby face.
Depois, com os 28, eu comecei a mudar e ficar mais maduro, etc. Então, os alunos me chamavam de você, né? Aos 45, repentinamente eu começo a ficar grisalha aqui no... Primeiro aqui ficou... Parece que tinha tingido, assim, descolorido, né? O cavanhaque, e aqui começou a branquear. E de um ano para outro, assim, eles começam a me chamar de senhor. Quem gosta do samba é narcisista, pessoas que gostam de fantasia. Então, assim, eu não consigo me ver envelhecendo nisso. Eu acho que um dia eu vou chegar e vou partir, mas não consigo me ver envelhecendo nisso. É claro que você tem suas limitações, se for... Você tem suas limitações, eu já não corro hoje como eu corria aos 30, mas aos 90 eu vou estar falando, olha, eu já não corro aos 90 como eu corria aos 60. Mas continuo vivendo. Não consigo me ver envelhecendo dentro do samba. Consigo atualizar minhas ideias, entendeu? Consigo acompanhar meu filho nas ideias, consigo acompanhar minhas filhas, consigo debater com eles, assim, atualidades, entendeu? Consigo conviver, convivo muito bem com pessoas bem mais jovens do que eu. Se eu não tiver compromisso, né? Eu fico 2 horas almoçando com um colega. Aliás, que é coisa que eu faço com frequência. Né? Toda semana, pelo menos um almoço com um colega, 2 horas, 2 horas e meia, já foi a 4. Né? Ou à noite, a gente vai aqui no consulado, aqui na praça, fica até meia-noite lá. Começa às 7h30, quando você vê, parece que passou 2 horas, já passou 4 horas e meia. Esse degustar da vida, né? Você não tem mais que provar nada para ninguém. Tudo que você fizer está no lucro, né? Eu agora que estou na prorrogação, nossa, maravilha. O Espaço Comunicação está de volta e eu recebo Lívia Prata, diretora do vídeo Envelheceres. Olá, Lívia. Olá. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Lívia, qual foi a diferença entre a teoria e a elaboração do tema na prática? Bom, olha, teve uma diferença bem grande aí. Teoricamente, a gente tinha pensado em abordar a psicologia do envelhecimento, né? A experiência de vida do idoso, toda aquela experiência de vida que ele teve até agora, atualmente, e no que influencia na forma dele olhar e se comportar, né, hoje em dia. Só que aí com o bate-papo e rolando a entrevista, a gente acabou indo mais pela questão de história de vida, né? E foi muito gratificante, né? Porque a gente conseguiu colher aí ótimos depoimentos que surpreendeu a todo mundo. Com a experiência que você tinha dos bastidores, como que era a reação dos idosos quando eles sabiam que iam ser os protagonistas do vídeo? Foi surpreendente, né? Todos eles tiveram grandes histórias para contar. Foi impossível a gente não se emocionar com a história de cada um e aprender também com o que cada um tinha para dizer pra gente. E qual a parte do vídeo que você mais gosta? Nossa, que difícil. A gente tem tanta história boa, tanta história legal. Eu acho que a parte que eu mais gosto é da história do Edu. O professor, ele contou uma história de vida que surpreendeu a todo mundo, né? Com o problema de saúde que ele teve, o problema que ele teve, se não me engano, acho que foi no cérebro dele, e ele precisava ser operado e as pessoas não queriam operar ele, entendeu? Pela complexidade que era, né, da operação e também por medo de perder uma pessoa querida, né? E ele pôde superar, ele mostrou uma superação assim incrível. A gente achava, você poderia achar que não haveria mais chance, e ele superou tudo isso e deu a volta por cima, e hoje você nem diz que ele passou por tudo aquilo que ele passou, né? Foi uma grande história de vida.
Sim, o vídeo alcançou a expectativa de vocês, era o que vocês esperavam. Ah, sim, com certeza. E esse tema apela para o lado emocional. O que vocês aprenderam com o documentário? Nossa, a gente aprendeu muita coisa. A questão da superação, de você passar por diversas coisas na vida e achar que não dá mais, mas sempre há, assim, uma esperança, né? Sim. No final de tudo. Sim. É a superação mesmo. Entendi. Muito obrigada pela presença, Lívia. Eu que agradeço. Agora vamos assistir a segunda parte do vídeo Envelheceres. Para saber tudo sobre a nossa programação, é só acessar o site www.sjt.br/TV São Judas. Curta a nossa página no Facebook. Até a próxima! Eu não sei o que foi difícil superar. Superei, demorou um tempo, mas não sei se posso chamar de superação. Foi a perda da minha mãe, né? Eu acho que eu venci porque eu lutei contra um câncer da minha filha. Eu superei uma prisão injusta do meu filho. E eu acho que cada dia eu consigo ainda me considero guerreira. Se precisar, eu vou guerreando. Se precisar, eu faço guerra uma semana, 2. Pra mim não tem, eu acho que eu tenho condições de vencer. Eu sempre vou vencer, eu sempre acho um caminho. Aí deu um puta de um tumor, né? Mas era enorme, sabe? É aquela coisa, como é que não deu sintoma, outros, né? Até então. E o tumor era benigno, só que estava numa localização tremenda, né? De altíssimo risco. Ninguém queria operar por causa do risco. Muitos neurocirurgiões tinham sido meus alunos e eu tinha sido até homenageado das turmas. E o cara dizia para mim, professor, o senhor entende que eu não tenho condições de abrir a sua cabeça psicológica? Eu digo, claro que eu entendo. Quase morri por ser quem eu era. 4 meses. Aí chegou da Alemanha o Eduardo Velutini, que é o melhor aqui em base de crânio atualmente, e ele não tinha sido meu aluno, ele tinha sido aluno da minha ex-mulher, que foi minha professora, eu casei com a professora. Aí ele falou, não, eu abro a sua cabeça sim, mas é aquelas 11 horas de cirurgia e eu fiquei cheio de sequelas, né? Então eu perdi a sensibilidade do joelho para baixo, levou 4 anos e meio para eu sentir de novo. Fiquei mudo, né? Não conseguia mais deglutir sólidos. Eu tive uma infecção hospitalar, fiquei 2 meses em coma, muito mal, né? Praticamente desenganado, assim. E tive que reaprender tudo. Eu tive que aprender a sentar, tive que aprender a andar. Aí quando eu comecei a andar com bengala, né, eu caí, fraturei o fêmur. Mais 4 meses na cama. Bom, você não pode imaginar o que foi. Tive 3 hepatites tóxicas, fiquei muito mal. Tive que tirar a vesícula biliar. Acabei fazendo um câncer de tireoide, tirei a tireoide. Perdi pedaços pra caramba. E por incrível que pareça, eu me recuperei. Por isso que hoje meu coração é tranquilo, porque eu tenho que falar que é a minha história. Né? Eu tive lambreta com 13 anos, meu primeiro com 18, meu presente foi um Volkswagen 0 km. Então eu fui criado sempre tendo carro novo, no bem bom, dinheiro no bolso. E de repente você muda, vende casa, vende apartamento, vende terreno, fica sem nada. E agora? Hoje eu sei que Deus fez tudo isso daí para a nossa vida ser melhor. Nossos filhos são vitoriosos. E sempre tendo ela como, né, que ela foi uma esposa batalhadora, ensinou as crianças, estudava junto, nunca reclamou de nada. A luta foi grande. Mas eu nunca esmoreci. Porque se eu esmorecesse,
ele ia cair. Um dos dois tinha que ser o pilar. E eu sempre achei, acreditei em Deus, tive fé que a gente iria ficar bem, não materialmente, mas tendo a recompensa de Deus com os nossos filhos e nossa família. Eu nunca perdi a esperança. Os momentos difíceis para todos nós acontecem. Não há quem viva nessa existência que não tenha momentos difíceis. Voltaire tem uma frase muito engraçada que ele diz assim: não há um labrego que não se queixe. Labrego é aquele sujeito assim do povo, bem popular, né? Não há um que não se queixe. Todos nós nos queixamos. Agora, não fazer isso como sofrimento. Fazer isso como experiência de vida para poder crescer, desenvolver a sua alma, o seu espírito interior. Isso é o que importa para nós. Olha, sou muito mal com isso, viu? Porque por que a gente tem que morrer, né? Eu me pergunto sempre. Porque assim, minha mãe sempre falava um ditado: se escapou de criança, escapou de moço, de velho não escapa. Era um ditado que os antigos tinham. Então a gente que vai pegando uma certa... Você pensa bastante nisso, né? Então o que te faz tirar um pouco essa coisa da cabeça é você trabalhando, você produzindo, você se sentindo bem. Mas a gente pensa assim, eu não encaro a morte como... Eu acho assim, você tem que morrer, você vai morrer, mas eu acho assim um desperdício. Pra quê? Eu tenho, por exemplo, eu tenho tanto a contribuir ainda. Morrer eu acho que acaba. Eu penso muito nisso, mas nossa, muito. Agora parou um pouco, mas às vezes eu, porque como isso aqui estava tudo comprometido, às vezes eu deglutia, né? Entrava na laringe uma gotícula de saliva e eu sufocava, né? A ponto assim de perder os sentidos, né? Desmaiava e voltava, e aquela sufocação, é uma coisa terrível, terrível. De vez em quando raramente eu me sufoco, de volta mesmo me sufoco. E nesse momento eu tenho a sensação de morte iminente, né? Sufocação é uma coisa tremenda, assim. Mas eu não me assusto, não fico taquicardia, nada, eu não tenho isso, não. Mas a gente não vai embora, a gente vai para as mãos do Pai. Os pais, os nossos entes queridos também vão nos receber no outro plano. Que coisa maravilhosa que é isso. Só que não pode ir como diabinho, não, tem que ir como anjinho. É um resgate, né? Você sabe que você vai para outro plano, mas a morte, ela é... A gente tem que aceitar, mas ninguém quer, não. Não é? Então vamos viver hoje, o momento. Eu não quero pensar nisso, porque eu ainda quero curtir muito minhas netas. Eu, por enquanto, eu quero que Deus me dê vida e saúde, só. Não tenho medo da morte, mas não quero morrer. Acho a vida boa, acho bom acordar. Por acaso moro numa casa que tem uma árvore na frente da minha janela, tem passarinho. Acordar, escutar o passarinho. E eu tenho 2 bisnetas. São passarinhos em formação de gente. A maiorzinha tem 3 anos, é viva, esperta, é uma danadinha. E a menorzinha tem 3 meses, é um docinho, uma coisinha. E ter essa bênção divina de ser idosa, eu sou, mas não ser burra, não sou. Não ser solitária, não sou. Não ser inativa, não sou. É um presente. Eu ganhei a vida de presente.